Olá, mais um vídeo do treinamento do CIPERO. O assunto de hoje é doenças e acidentes do trabalho. Bom, a definição que a gente já viu, né, que vem da Lei 8.213 da Previdência Social, ela diz que o acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho, né, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Certo? Vamos agora entender a definição por partes. Então, é o que ocorre em exercício do trabalho ou pelo exercício do trabalho, né? Então, o funcionário, ele pode estar no posto de trabalho dele lá fixo, dentro da jornada de trabalho dele, tá? E ocorrer o acidente. Ou ele pode estar numa viagem a trabalho, né? Em favor da empresa e se acidentar, né? Essas duas situações são consideradas um acidente de trabalho, tá? Na situação que eu coloquei, dessas duas formas, que provoque ainda lesão, né, corporal ou perturbação funcional. Percebam que eu até coloquei aí embaixo esse grifo, né? Então, assim, é o acidente que provoque ou uma coisa ou outra, não simplesmente um acidente, né? Então, o que seria, qual é a diferença? Lesão corporal, né? Então, eu sofri uma fratura, caí e sofri uma fratura. Então, eu tive uma lesão, né? Isso é fácil de identificar. Então, eu tive uma queda no trabalho e sofri uma lesão. E por causa disso, eu tive uma redução da capacidade de trabalho. Eu tive um afastamento, ok? Ou eu posso ter uma perturbação funcional. Então, por exemplo, eu trabalho num ambiente industrial exposto de uma maneira sem controle, onde isso teve por consequência uma perda auditiva. Então, eu tive uma perda funcional do meu sistema auditivo, né? Ok? Até aí tá fácil. Lembrando, gente, que qualquer dúvida vocês podem estar postando nos comentários, tá bom? Que eu vou estar respondendo. Desculpa. Bom, então a gente já sabe que é um acidente que ocorra lesão ou perda funcional, tá? Que cause morte ou perda ou redução da capacidade de trabalho. Até aí fácil, né? A redução, ela pode ser permanente ou temporária. Então, por exemplo, eu posso ter uma perturbação funcional que é permanente, né? Por exemplo, uma perda auditiva, ela não volta. Eu perco e não volta mais, né? Então, assim, eu tenho um trabalhador que ele foi exposto ao chumbo sem controle nenhum, né? Então, ele teve uma intoxicação por chumbo. Então, ele veio a ter uma doença que a gente chama de saturnismo. Então, comprometeu a função do pulmão dele. Nunca mais o pulmão dele vai ser a mesma coisa. Então, assim, é uma redução permanente da capacidade de trabalho dele, tá? Agora, eu tive uma fratura.
exposta. Cuidei, me afastei, cuidei, tratei e fiquei bom e retornei ao trabalho, então foi uma redução temporária da capacidade de trabalho minha. Ok? Certo? Então vamos para frente. Bom, temos alguns tipos de acidentes. Nós temos o acidente típico, né? Que é aquele que ocorre no local de trabalho e é bem característico, né? E, por exemplo, eu estou dentro de um hospital e tem um acidente com pérfuro, né? Com uma seringa, então é um acidente típico. Eu estou dentro de uma área de carga e tem um acidente com uma empilhadeira, é um acidente típico, né? Eu tenho também o acidente de trajeto, que é o acidente quando eu me desloco de casa para o trabalho, do trabalho para casa, né? E aí ocorre o acidente de trajeto. E eu tenho o incidente, que é o que grosseiramente alguns chamam de quase acidente, né? Então, o que é o incidente? O incidente é um acontecimento que ninguém espera, né? Mas que existe um potencial de risco que tem que ser analisado. Então, por exemplo, um acidente típico seria: caiu um saco de cima de uma pilha, atingiu um trabalhador e ele sofreu uma lesão. Isso foi um acidente típico, né? Um acidente do trabalho. Um incidente é: esse mesmo saco caiu de cima da pilha, atingiu o chão e não aconteceu nada. Vocês concordam que se nunca nessa área tivesse atingido um saco, um trabalhador, talvez ninguém tivesse dado importância para isso, né? Mas o setor de segurança, a CIPA, eles têm que ter esse olhar. Então, assim, não aconteceu nada, mas vamos entender o porquê que aconteceu isso. Porque esse incidente, ele tem um potencial de risco. A gente tem que entender. Porque se tivesse passando alguém ali, né, poderia ter acontecido um incidente, até um óbito, um acidente e até um óbito às vezes, né? Então, ele tem que ser tratado com o mesmo carinho de um acidente, né? Se tem um potencial de risco, ele tem que ser tratado dessa mesma forma. Tem que ser levado para a CIPA, tem que ser discutido, né? Entendido o cenário e garantido que ninguém vai sofrer acidente ali, né? Eu já passei por uma situação de um corredor que várias colegas tinham escorregado, né? E até que uma delas escorregou e se machucou, né? Então, a gente tem que analisar os incidentes da mesma forma que os acidentes, tá? Os acidentes típicos, lembrando que eles podem ser com afastamento ou sem afastamento, né? Com perda de tempo ou sem perda de tempo, tá bom? Bom, a prevenção de acidente é um assunto que nos leva a refletir sobre a extensão do acidente de trabalho, né? O acidente, ele não traz perda só para a empresa, né? Porque, assim, a empresa, ela
ela perde a força de trabalho dela. Então, toda vez que uma equipe, o setor, ele perde um funcionário, os colegas vão ter que distribuir aquela força de trabalho. Então, assim, aquela pessoa é 100%. Então, aquele 100% vai ser distribuído entre os colegas, né? Às vezes, um colega vai ter que fazer 200% para tapar o buraco dele, né? Ou então a equipe, um pega 10, outro 10, né? Então, assim, a empresa perde a força de trabalho dela, né? E o colaborador que se acidenta, ele também perde muito. Tem alguns que chegam a perder a própria estima, né? Porque ninguém acorda pensando, oba, hoje é um ótimo dia para se acidentar, né? Hoje, nossa, hoje está perfeito. Ninguém faz isso. Bobagem, né? Então, a perda vem de vários lados, né? E também a comunidade perde, né? Então, assim, às vezes é uma mãe que fratura o braço e não pode pegar o filho no colo, né? Um funcionário que teve um acidente com pérfuro, uma técnica de enfermagem que teve um acidente com pérfuro e tem que ficar usando preservativo por 6 meses e o marido não entende, né? Então começa a interferir no casamento, isso, né? Então, assim, o acidente, ele interfere não só no acidentado. Então, é uma coisa muito séria. E isso torna o trabalho do SESMIT e da CIPA mais nobre ainda, né? Que a gente lida com vidas, né? Então, o cipeiro, ele é um multiplicador de conhecimentos relacionados à segurança e às boas práticas operacionais, né? Então, assim, a prevenção de acidentes e doenças, ela vem muito junta com as boas práticas operacionais, tá? Bom, então, qual é a importância de se investigar os acidentes? A importância essencial, a número 1, é que garantir que um outro colega não vai sofrer o mesmo acidente, né? Porque é muito triste você trabalhar com um colega todo dia, dar bom dia para esse colega e de repente você sabe que esse colega está afastado por um motivo triste, né? E de repente passa um tempo, você sabe que aconteceu a mesma coisa com um outro colega, né? Você pensa, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Eu pelo menos tenho essa sensação, né? Então, quando acontece um evento desse tipo, o acidente, a gente tem a chance de olhar o evento de trás para frente, que é sempre mais fácil, né? Depois que acontece, é mais fácil a gente fazer as críticas, né? Então, basicamente, a gente tem 2 tipos de fatores que vão influenciar para analisar essa árvore de falhas aí, né? Os fatores pessoais e os fatores de trabalho. Os fatores pessoais são os fatores relacionados com o comportamento humano, tá? Que a gente chama de desvios operacionais. Porém, eu peço que vocês não parem, quando estiverem fazendo uma análise
Vocês não parem no fator pessoal. E eu já vou explicar por que mais na frente. E a gente também tem os fatores de trabalho. Os fatores de trabalho são os fatores técnicos administrativos relacionados com o ambiente de trabalho, tá? Então, a gente tem esses dois tipos, o fator pessoal comportamental e os fatores de trabalho que tem a ver com as condições dos postos de trabalho, certo? Às vezes, quando a gente está fazendo uma análise de um acidente, é muito fácil a gente parar e se fixar no comportamento errado, no desvio do acidentado. A culpa foi dele porque ele não seguiu o procedimento, não seguiu a prática operacional. Não parem, né? Porque com certeza vocês vão achar fatores de trabalho que contribuíram o comportamento do desvio, né? Então, o porquê que o trabalhador se comportou dessa forma? Será que ele tinha as ferramentas necessárias para desempenhar a função? Será que o posto de trabalho estava adequado à tarefa? Então, tem que parar e analisar o cenário como um todo. Ok? Então, eu vou dar alguns exemplos, tá? De comportamentos inseguros. Então, atuar sem autorização ou sem estar habilitado, né? Pessoal que atua com eletricidade tem que ter a habilitação. Ah, mas é rapidinho, é uma coisinha besta e eu sei mexer. Não pode. Não pode. Na sua casa, se você quiser mexer, pode. No trabalho, não pode. Aí o cara acha que ele pode. Não pode. Neutralizar dispositivos de segurança. Então, assim, às vezes é aquele turno de final de semana, escala de final de semana, turno de 0 hora, acontece alguma coisa, para não acionar a manutenção, eu dou um jeitinho, arrumo uma chave de fenda, deixo um produto lubrificante lá escondidinho para dar aquele jeitinho, fazer aquela gambiarra, né? Para a produção comer solta, né? Entendeu? Não pode. Tem que parar. Porque se não parar e avisar o superior, ele não vai saber que a coisa não está andando, né? Então tem que dar ciência nas coisas que não estão funcionando direito para o superior, né? Não usar EPI, equipamento de proteção individual, né? É rapidinho, não preciso pôr o óculos de segurança. Aí foi fazer tão rapidinho que aconteceu um acidente e o prego foi parar no olho. Pô, mas era tão rápido, né? Eu só ia dar uma injeçãozinha, mas de repente o paciente ficou tão agitado e acabou se debatendo e eu tive um acidente com um pérfuro, né? Então a gente tem que contar que pode acontecer com a gente, não é que acontece só com os outros, né?
Bom, aí a gente falou de fatores do trabalho, lembra? No outro a gente estava falando, aqui a gente estava falando mais de fatores pessoais, de comportamento, né? Aqui no outro já encaixa mais em fatores de trabalho, né? Então, ó, piso escorregadio e esburacado, desnivelado, pode causar um acidente de queda, né? Ferramentas em mau estado ou ferramentas erradas. Você querer usar uma ferramenta que não é a ferramenta adequada para aquela tarefa. É a gambiarra, né, gente? Instalação elétrica defeituosa, os famosos gatos. Isso é muito perigoso. Instalação elétrica, eu respeito muito instalação elétrica. E instalação elétrica defeituosa, ela tem um grande risco de incêndio, né? Então, é uma coisa que a CIPA tem que estar sempre atenta. Fatores pessoais de insegurança, falta de conhecimento, falta de capacidade, negligência, imprudência, pressa, problemas físicos, mentais e psicológicos. Olha quanta coisa. Então é assim, falta de conhecimento, falta de capacidade e habilidade. Não tenho vergonha nunca de falar, não sei fazer, me ajuda. A gente não tem obrigação nenhuma de saber tudo. Tá? A gente tem que ter sempre a humildade de falar, olha, não sei, me ajuda isso daqui. Certo? Porque às vezes a gente vai querer fazer uma coisa que a gente não sabe, e às vezes a coisa é uma situação crítica e pode gerar um acidente, ou pode machucar um colega, pode pôr, né, a vida do colega em risco, certo? Pressa, a gente pode estar, olha, eu estava num turno, tinha uma colega junto uma colega no mesmo turno que faltou, que não pôde vir, eu estava com muitas coisas para fazer, acabei me atrapalhando, né? Pare e peça ajuda, né? Pare e peça ajuda. Então, às vezes, assim, às vezes o setor que você tá desfalcada por causa de um afastamento, de uma folga, alguma coisa que aconteceu. Peça ajuda para um setor, para um outro setor. Só não deixe que aconteça um acidente por pressa ou negligência, né? E problemas físicos, mentais e psicológicos. Isso também é uma coisa importante, ainda mais hoje em dia, com a vida agitada, né, que a gente tem e com a pandemia. Às vezes a gente passa tanto tempo com os colegas de trabalho e a gente não presta atenção neles. Então vamos olhar, poxa, será que o meu colega está bem hoje, né? Então, quando perceber que seu colega de trabalho não está bem, cola nele, né? Porque às vezes é um filho doente em casa que desestrutura todo o dia de trabalho daquela pessoa. Às vezes a pessoa pode errar. Às vezes você tem uma técnica de enfermagem que ministra um medicamento que está com um filho doente em casa que a cabeça dela está lá. Você é uma técnica de enfermagem igual a ela, cola junto, ajuda ela. Percebe que ela não tá bem? Pergunta, tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Tá? Então é isso.
Pronto. Por que é tão importante a investigação de acidente? Qual é a conclusão que a gente tira disso? O primeiro é que a gente consegue ter uma maior chance de prevenir que aquele tipo de acidente não ocorra novamente, né? E a gente consegue traçar ações de correção, né? E ações preventivas para esse tipo de acidente e para outros, né? E a segunda coisa é que a gente vai montar um registro dessas informações todas e estatísticas. Para que serve a estatística? Para priorizar as ações maiores, né? Num campo maior de atuação. Então, qual é o tipo de acidente onde eu tenho o maior número de eventos? Então, é onde eu vou focar mais as minhas ações de prevenção. Então, o valor da estatística serve para isso. É onde a gente vai usar para priorizar as nossas ações. Tá certo, gente? Então, espero que o conteúdo seja bem proveitoso para esse ano de gestão da CIP, tá bom? E nos encontramos no próximo vídeo.